vez, entrou ele na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estavam-no observando se o curaria no dia de sábado, para o acusarem. Ele diz ao homem da mão seca: vem para o meio. Então lhes pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, relanceando um olhar indignado sobre eles e contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem: estende tua mão. Ele estendeu-a e a mão foi curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como o haviam de perder. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e seguia uma grande multidão vinda da Galileia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do além-Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão ao ouvir o que ele fazia. Ele ordenou a seus discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o dessem a conhecer. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficarem em sua companhia. Ele os enviaria a pregar, com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Dirigiram-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam: ele está fora de si. Também os escribas, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está possuído de Beelzebul. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesmo, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: ele tem um espírito imundo. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe:
Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, vemos o quanto as pessoas podem ser duras de coração. Aqueles homens nada falaram quando Jesus perguntou, se podia fazer o bem ou fazer o mal. Eles ficaram calados porque a vontade deles era só de acusar. Jesus queria fazer o bem, porque ele não via pessoa que se aproximasse dele que tinha que sofrer de algum mal, que seu coração que tanto nos ama não o impelia de ajudar. Então ele fala e mesmo assim ele cura. Jesus cura aquele homem. E aquelas pessoas procuram e começam a conversar entre si, tentando achar uma forma de perder a vida do Senhor, de matar ele. E isso tudo guiadas pela maldade, pela dureza de coração, por não se deixarem levar pela vontade de Deus. Eles preferiam seguir a lei e usar a lei que eles tinham, que era a própria lei que Deus deu, para a sua vontade própria. Como é triste quando as pessoas fazem isso, quando nós fazemos isso. Outro fato neste evangelho que merece destaque é quando chega a mãe de Jesus, que é Nossa Senhora e seus irmãos. Um primeiro ponto a se falar é que esses irmãos de Jesus não eram irmãos filhos de Maria. Naquela época, os primos muito próximos, filhos de irmãos, a irmã de Nossa Senhora, ou do lado de São José, Então, se tinham irmãos e esses irmãos tinham filhos, que hoje nós chamamos de primos em primeiro grau, eles têm uma característica muito grande de chamar irmãos, porque viviam muito juntos mesmo. Agora, aqueles primos distantes que hoje nós comentamos de terceiro grau, aí eles realmente falavam primos, como é o caso de Santa Isabel, prima de Nossa Senhora. A prima é uma familiaridade mais distante, mas mesmo assim da família, só que mais distante. Não um grau tão próximo assim de parentesco. Outro ponto importante que nós temos que falar é quando Jesus responde: Quem é minha mãe e meus irmãos? Vocês que estão aqui são minha mãe e meus irmãos. Ele quer dizer que ele está aqui para todos que se aproximarem, todos que dedicarem a sua vida para Deus, estão perto de Deus. E perto num grau grande, mãe e irmão. Olha que grande honra que Jesus dá a todos nós. Maria foi a escolhida por Deus para ser verdadeiramente a mãe do nosso Salvador, de Jesus Cristo, a quem ele ama demais da conta, porque se ele ama até aqueles que o estavam tentando matar, até aqueles que o mataram, se nós lembrarmos do Evangelho, quando Jesus é crucificado e aquelas pessoas o estão matando, Jesus diz ao Pai: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então o amor de Jesus para com todos é muito grande. E isso não poderia ser diferente para a mãe dele. Muito mais, aquela que sempre esteve a serviço de Deus. Aquela que sempre foi a ave cheia de graça. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos tentar refletir sobre o Evangelho de hoje. Nessa perspectiva, vamos tentar não julgar, não condenar, mas amar. Amar a Deus e tentar sentir a vontade verdadeira de Deus na nossa vida. Fiquem com Deus, meu irmão, minha irmã, e até amanhã, se Deus quiser. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!